assunto agora é reforma tributária. Inclusive, a especialista em direito tributário, Maria Carolina Gontijo, conhecida como a Duquesa de Táxi nas redes sociais, fala ao vivo a partir de agora sobre o que há de positivo na reforma, se vai haver ou não mais transparência. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Vinícius. Obrigada pelo convite. Bom, começo te perguntando o que nós temos de atualização, né? Já para ficar claro, existem muitas dúvidas aí para a população entre como é e como vai ficar a partir de agora. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente. Então vamos lá, atualmente a gente tem duas propostas correndo no Congresso. Então a gente tem a reforma do consumo, que é essa que já foi para o Senado, e a gente também tem uma ideia de uma reforma sobre a renda, essa ainda está sendo discutida. Na reforma sobre o consumo, o que a gente vai ter é uma simplificação da tributação, não vamos ter uma redução de carga tributária. Então a gente vai ter ali a substituição de PIS, COFINS, IPI pela CBS, e a gente vai ter a substituição de ICMS e SSQN pelo IBS. Tudo isso vai demorar um tempo ainda para entrar em vigor, então a CBS começa em 2027, o IBS começa em 2029, e muito provavelmente a gente vai ter um novo sistema, se assim aprovado no Senado, funcionando a partir de janeiro de 2033. Então temos um longo tempo ainda para adaptar com essas novas mudanças. O que a gente já pode considerar de forma concreta e definitiva na reforma tributária? Então, o que a gente pode considerar, a questão é essa simplificação. Tudo ainda está muito em aberto, então muitas pessoas perguntam sobre as alíquotas, como é que vai ficar, quais são as exceções. Então isso foi colocado, né, pela Câmara dos Deputados, mas está no Senado, então tudo ainda pode ter uma mudança. Lembrando que uma emenda constitucional não passa pela sanção do presidente, ela vai ser promulgada pelo Congresso. Então o Congresso, as duas casas precisam entrar num acordo sobre os termos, né, mais corretos, sobre ali o que eles querem fazer para a reforma tributária. Então, o que a gente sabe é a questão da simplificação, a questão da maior transparência no cálculo, isso também vai ser muito bom, mas a gente ainda tem muitos pontos a serem definidos e até mesmo depois da promulgação da emenda constitucional. Teremos muitas leis complementares para poder ajustar todo esse sistema. É um passo muito grande que a gente está dando nesse momento para modernizar o nosso sistema tributário. Então, isso vai ser difícil e vai ser um pouco demorado. Então, vamos ter aí um longo caminho para percorrer também. O consumidor vai saber exatamente quanto que ele paga de imposto em cada compra, contratação de serviços. Vai existir essa transparência que há tanto tempo é solicitada? Finalmente a gente vai ter essa transparência, Vinícius. Então a gente vai conseguir saber exatamente o que a gente paga. Hoje a gente tem diversos cálculos incidindo sobre o que a gente consome. Então a gente tem, por exemplo, o PIS e COFINS, que é calculado de uma maneira que inclusive entra alguns tributos na base, aí a gente depois agora não entra mais. Então agora tem o ICMS, que é calculado por dentro, ou seja, não é simplesmente a aplicação da alíquota. Então, tudo isso torna muito difícil a gente saber exatamente quanto a gente paga de tributos. Então, se a gente enche um carrinho de supermercado hoje, a gente não tem a menor ideia de quanto tributo tem ali dentro. Então, a ideia é que isso fique muito mais transparente, a gente consiga saber exatamente o quanto a gente está pagando. Então, assim, é um grande passo nesse sentido de transparência e simplificação. A forma de arrecadação vai continuar igual ou vai ter alterações nesse cenário também? A forma de arrecadação vai mudar um pouco a questão da gestão. É aí que entra o Conselho Federativo. Tudo que foi pensado foi justamente para manter essa reforma, né, a questão de mantê-la de pé. Hoje, a gente tributa pelo princípio da origem. Então, ou seja, a tributação fica no local onde foi produzido, onde foi vendido o bem. Esse princípio vai mudar e a gente vai passar a tributar pelo princípio do destino, ou seja, o estado do consumidor vai levar aí o valor da tributação. Isso muda bastante. Então a gente vai precisar de um conselho para a gente não ter estado passando dinheiro para o outro estado. O Conselho Federativo vai ser o responsável por fazer essa gestão, mas essas regras também continuam em aberto, a gente vê bastante discussão sobre isso, principalmente pela participação dos estados. Cada estado quer ter a sua participação e a gente precisa assegurar que isso seja feito da maneira mais transparente possível. Então, sim, vamos ter uma mudança aí na gestão da arrecadação dessa tributação. Reforma tributária, entenda as mudanças desse novo processo.
A gente tem muita coisa para tentar entender ainda, tem questões relacionadas, por exemplo, à tributação de serviços, né? Se ouvem comentários de que seria até 28% maior do que é hoje. Essa informação procede? O que nós temos a respeito disso? Vamos lá, a questão dos serviços a gente precisa dividir um pouco. Quem está no Simples Nacional pode ficar tranquilo, que nada vai mudar para quem está nesse regime. Mas quem está fora do Simples Nacional vai poder ter a oportunidade de tomar créditos, né, que é você considerar aquele imposto que foi pago na cadeia anterior para você abater do que você deve na saída. Então você vai poder utilizar esse valor como se fosse ali um cashback, explicando bem assim simples. Agora, quando a gente está falando de serviços, depende muito. Cada tipo de prestador de serviço é de um jeito, cada tipo tem crédito ou não, mas é lógico que de toda forma, não que seja talvez o mais prejudicado, mas o setor de serviços será sim o mais impactado nessa reforma. Então, vão precisar ficar bastante atentos, vão precisar ficar bastante, vamos dizer assim, atentos àquilo que vai mudar de tributação, ao que ele pode ter de crédito também. E aí a gente vai ter um tempo longo para conseguir se adaptar. Não é nada para ficar alarmado. E esses detalhes, por exemplo, como a questão de quem está no Simples Nacional não mudar nada, tudo isso também vai ter um impacto muito grande. Agora, quem presta serviço para a empresa, talvez fique até mais interessante, porque hoje esse valor, que é um custo para a empresa, o valor dos tributos, vai passar a ter uma possibilidade de crédito, ou seja, a empresa que contrata serviços vai poder abater o valor dos impostos com esse serviço daquele valor que ela deve na saída do seu bem ou do seu próprio outro serviço, enfim. Vai ficar melhor para quem presta serviço para empresas. Então, tudo é uma questão de analisar caso a caso. A gente vai ter tempo suficiente para fazer isso também. Reforma tributária era esperada há muito tempo, né? Muita gente cobrava, pedia para que essa reforma acontecesse. A ministra Simone Tebet chegou a dizer que era a nossa única alternativa para salvar até mesmo a economia brasileira, né? Como que a senhora avalia esse cenário? A gente chegou num estágio da reforma, da nossa tributação, que não ter uma reforma iria nos empurrar para um estágio de contraproducência. A gente ia parar a nossa economia apenas pela questão de preencher requisitos, de preencher a parte de compliance. A gente precisa de uma tributação mais simples. A gente sabe, por exemplo, como a tributação do Simples Nacional, por ser extremamente simples, contribuiu para inserir muitas pessoas na formalidade. Então, a nossa complicação do nosso sistema acabava sendo um entrave e acabava sendo uma questão que nos colocava um custo Brasil extremamente alto. Realmente, eu concordo com a ministra, é uma questão de uma bala de prata. A gente precisa racionalizar o sistema, a gente precisa que o sistema seja mais simples para que a gente consiga crescer do ponto de vista econômico. A gente tem diversos estudos falando do aumento do PIB, se a gente realmente simplificar e se a gente racionalizar a nossa cobrança de tributos. A ideia é que seja dessa forma e que a gente consiga fazer isso, logicamente, da melhor forma possível. Troca de governo, né, do ano passado para cá, nós temos 7 meses do governo Lula. Tudo isso tem interferência também dentro dessa reforma, apesar da sanção não passar pela mão do presidente, né, a gente sabe que funciona de uma outra forma. Essa troca de governo também exerce algum tipo de influência na hora da reforma tributária? Essa é uma reforma tributária do Congresso Nacional. Ela foi apresentada lá em 2019, então ela tem um pouco essa característica de não estar ligada tanto a algum governo. O que a gente tem de diferença é que este governo resolveu apoiar essa reforma tributária de uma forma mais presente, por acreditar naquilo ali. É lógico que tem muita coisa envolvida politicamente falando na questão da reforma tributária. E, por exemplo, o próprio governo federal abriu mão de bastante dinheiro ao colocar os fundos, né? Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, todos esses dentro da reforma. Então, na realidade, é uma mudança de ambiente. O próprio governo, né? A própria questão do Congresso Nacional também, com o presidente Arthur Lira, ele conseguiu encampar essa ideia. A gente não sabe como é que isso vai ser levado no Senado, mas a gente sabe da importância para a economia brasileira de apoiar essa reforma e de fazer com que essa reforma seja discutida da melhor forma possível, sempre com a sociedade, sempre demonstrando quais são os ganhos que a gente tem simplificando o nosso sistema. Doutora, eu preciso encerrar a nossa entrevista. Quero agradecer a sua participação e pedir as suas considerações finais.
Obrigada, Vinícius. A questão é, a gente não precisa ter medo do que vem por aí com relação à reforma. É lógico que eu entendo todo o receio, porque afinal de contas a gente já viu muita coisa acontecer no Brasil, colocando uma tributação maior do que a gente consegue suportar. O mais importante que a gente precisa agora é abraçar essa bandeira da transparência, saber exatamente quanto a gente paga, como a gente paga e depois a gente ter isso na mão para conseguir cobrar dos governantes. Então, a reforma tributária é boa para o Brasil, sem dúvida nenhuma.